Então, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa do confinamento, em que eu convido mulheres extraordinárias para falar comigo sobre diversos temas da nossa vida. E hoje tenho aqui a Catarina Valente para nos falar de nutrição. O que é mais engraçado é que a Catarina é jornalista como eu, de profissão, e por isso também fomos por aí, depois de trabalhar em muitos sítios, fomos descobrindo para que é que estávamos mais vocacionadas, não é, Catarina? Mesmo, sem dúvida. E então, eu gostaria que tu começasses precisamente para nos falares um bocadinho desse teu trajeto. Boa. Como é que eu aterrisei na alimentação saudável? Em Bem, primeiro lugar, deixa-me só dizer uma coisa, antes que tu te esqueças, porque tu podes achar que toda a gente vai saber isto. Mas a Catarina é espanhola. Só que ela fala sim. já de uma forma tão portuguesa, que só às vezes é que a gente percebe que ela é espanhola. És de onde, Catarina? Eu sou de Ourense, ou seja, de Galícia. Tenho dupla nacionalidade. Eu costumo dizer que sou portunhola, metade portuguesa e metade espanhola. Mas tenho mais anos de Espanha que de Portugal, então de vez em quando saem-me assim umas portunholadas, como eu costumo dizer, mas em contexto a gente entende. Tudo, entendo tudo. Então conta-nos o teu percurso. Então, como é que muitas pessoas se perguntam como é que do jornalismo cais de paraquedas na alimentação saudável e nomeadamente na alimentação de base vegetal? Bem, eu desde pequenininha tinha sempre uma paixão por comunicar e por contar histórias. Eu sempre digo que detrás de qualquer sucesso sempre há uma história para contar. E se a sabes comunicar, consegues conquistar corações, almas e pessoas através dessas histórias. Então sempre tive uma vontade intrínseca, algo natural de comunicar. Só que, claro, tu sabes que dentro da comunicação tu podes comunicar muita coisa, podes comunicar política, podes comunicar sociedade, podes comunicar desporto. Então, a minha verdadeira paixão sempre foi tudo o que tinha a ver com saúde, bem-estar, medicina, etc. Ou seja, tudo o que envolvesse o estilo de vida natural e consciente. Mas é óbvio que quando sumerges e mergulhas no mundo do jornalismo, evidentemente, esta área, digamos, de conhecimento não é uma área que vende, não é? É como se eu te disser, curar não vende. Óbvio, não é? Porque a gente quer ter doentes crónicos para ter um negócio também duradouro a longo prazo. Então, vivia em Ourense, fiz a faculdade em Valladolid, uma cidade muito religiosa, uma cidade muito conservadora, muito cocó, eu diria que é uma cidade muito coqueta e muito cocózinha também, no sentido de que é um público assim, é uma cidade onde o que predomina são pessoas assim de uma idade mais adulta e universitários, não há assim aquele termo médio. É uma cidade muito gira, muito cultural, onde se fala um castelhano muito correto. E depois, quando terminei a faculdade, estive 6 anos em Valladolid, foi para Madrid. Fiz uma pós-graduação, trabalhei também como atriz de dobragens, ou seja, dobrei documentários, desenhos animados, como por exemplo, não sei se sabem, mas em Espanha eles são nefastos para falar inglês. A gente diz que falamos Span-English, sabes? E então tudo está traduzido, ou seja, completamente. Filmes, desenhos animados, documentários, literalmente tudo. Então, o ser ator ou atriz de dobragem, digamos, trabalhar como dobrador, é um ofício que está bastante presente, não é? E é muito giro porque, no fundo, apesar de estares com um microfone, por detrás de câmara, tens que interpretar na mesma, sabes? Tens que gesticular, tens que viver como se fosses o verdadeiro autor. Então também foi muito giro porque trabalhei com publicidades, etc. Mas tudo isto em paralelo à formação e à pós-graduação de jornalismo. Entretanto, decidi fazer a pós-graduação num grupo editorial que se chama Unidade Editorial, que engloba mais de 10 meios de comunicação, e entre eles está um dos jornais mais importantes espanhóis, que é o El Mundo. Comecei a trabalhar com política, não me identificava para nada, e depois passei para a economia. E quando comecei a trabalhar com a economia, comecei primeiro com macroeconomia e depois com microeconomia. Ou seja, passei literalmente nos últimos anos a trabalhar com startups. E aí encontrei uma outra paixão, porque no fundo já era um jornalismo onde eu estava em contacto, como agora tu entrevistas a mulheres inspiradoras, naquele momento era empreendedores e sabes que detrás de uma alma que tem um sonho, que quer criar uma realidade, existem histórias de superação deliciosas e projetos incríveis, então sentia-me muito identificada. Mas cada vez que eu estava no jornal, não é? Cada vez que sentava o cu na cadeira para escrever, eu dizia:
este tempo que eu estou a investir para os outros, para esta casa, este sonho que eu estou a cumprir neste meio de comunicação, poderia está-lo a fazer para mim, ou seja, poderia criar eu a minha própria plataforma, o meu próprio blog, ou seja, todo o meu recurso para comunicar, mas aquilo que eu gosto, não é? Então, paralelamente, enquanto nos últimos 5 anos de formação de jornalismo, todos os fins de semana e sempre que tinha semanas livres, aproveitava para fazer formação em paralelo de alimentação de base vegetal, de medicina integrativa, de medicina ayurveda, etc. Madrid, em concreto, como é assim a terceira cidade do mundo onde vai parar, não é? Depois de Estados Unidos, ou seja, depois de Nova Iorque, etc., Madrid é quase como a terceira metrópole mundial onde tudo vai cair, não é? Então, claro, para iniciar um projeto numa cidade como esta é bastante complexo porque há muita competitividade e completamente diferente ao ter muito capital para investir e criar um projeto novo. Mas a razão de ser pela qual realmente dei o salto para a alimentação saudável não foi apenas uma questão de gosto. Eu, quando estava no terceiro ano de faculdade, apareceu-me cólon irritável, que é um sintoma que muitas pessoas têm, considerado também como colite. Há pessoas que desenvolvem uma doença que se chama SIBO, outras pessoas desenvolvem algo que é muito pior, que é a candidiase. Então, todas estas 3 patologias, no fundo, umas são menos graves e outras mais graves, ou menos ou mais inflamatórias, mas basicamente tudo tem a ver com o sistema digestivo. Se tu fores a um médico alopático, convencional, a primeira coisa que te vão dizer é stress ou não te preocupes que isso é normal, não há, como é que eu digo, não há cura, ou seja, podes tirar um ou outro alimento, mas não era por aí. Então eu lembro-me que na altura, eu acho que é pela fome e a sede jornalística que comecei a investigar, porque cada vez sentia-me pior, ou seja, a sensação que eu tinha quando comia era como que ficava como se fosse estes meninos de África que têm assim a barriga por desnutrição e porque têm desidratação e têm assim a barriga super inflamada. Eu ficava assim com a barriga literalmente depois de comer e ficava com uma dor no estômago como se tivesse uma faca aqui espetada. Então eu dizia, fogo, não é normal. Então olha, o típico, não é? Quando tens algum sintoma, vais ao médico para que te revelem ou para que te ajudem e te digam realmente o que é que tens. Então, em termos de analíticas não tinha nada, tinha uma alimentação tradicional, na altura uma alimentação tradicional espanhola, portuguesa, normal, comia carne, comia peixe, comia, ou seja, o que diria uma alimentação mediterrânea, certo? Então, quando recorri ao primeiro especialista de medicina alopática, me dizia-me, não, isso é colon irritável, não te preocupes, vais tomar então um medicamento para antes do almoço, outro para depois, outro ao meio da tarde, outro tal, ou seja, resultado, eu andava com uma marmita que nem a minha avó, nem a minha bisavó andavam com uma marmita de medicamentos assim, então aquilo não me batia certo. E em vez de melhorar, piorava. E então dizer, isto não faz sentido, é incoerente, não é? E isto é uma realidade que acontece a muitas pessoas, ou seja, estás mal, tomas uma coisa, pioras, mas continuas porque confias numa autoridade médica. Então eu disse, não, isto não pode ser assim, tem que haver aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Então disse, não, uma maioria das pessoas, este médico não sabe nada, vamos a outro. Então comecei assim a saltar, de vários especialistas em especialistas, até que eu disse, ei, vamos começar, vou começar a estudar primeiro de uma forma autodidacta, só que eu, como já era uma apaixonada pela cozinha, pela alimentação saudável, aquilo tornou-se, primeiro, numa investigação, ou seja, autodidacta, formar-me para mim, para ver o que é que estava a acontecer, e depois tornou-se mesmo numa investigação, ou seja, eu quando dei conta eu já estava no jornal a fazer entrevistas e só entrevistava projetos de alimentação, médicos, especialistas, ou seja, tudo que tinha a ver com nutrição e medicina. Para voltar à história pessoal, como é que eu reverti ou como é que eu solucionei e como é que depois eu dou o salto? Basicamente, eu quando começo a ler, quando começo a investigar e não era o típico livro de receitas, não, era mesmo investigação que eu chegava ao ponto que dizia, já posso escrever uma tese. Então, chego à conclusão de que aquilo que muitas vezes o conceito que nós temos de um determinado tema, muitas vezes é uma visão fragmentada que nós temos, é uma crença limitante, bem porque fomos educados naquilo, bem porque lemos um dia um livro ou vimos um filme e ficamos só com aquela visão e muitas vezes não temos uma visão, um campo mais aberto, não é? Então, tudo isto para dizer o quê? Tinha cólon irritável, não tinha solução, cada vez que tomava mais medicação, era melhor. Então eu disse, bem, vou começar a mudar a alimentação, porque o intestino está irritado, a alimentação, como é algo que fazemos todos os dias, várias vezes por dia, tem que ter um impacto muito grande.
Então eu comecei a estudar, e há uma coisa muito simples que acontece no nosso organismo, que muitas vezes é tão simples que nós, como seres humanos, complicamos. E o nosso corpo funciona como uma pilha, sim? Funciona como uma pilha alcalina. Ou está carregada e, portanto, está alcalino, como a pilha, ou então está descarregada e não tem bateria. E se não tem bateria, estamos com uma inflamação, ou estamos com uma alergia, ou estamos com um cancro. Ou seja, o nosso corpo só tem 2 estágios. É como a pilha, ou tem bateria ou não, ou tem ordem ou tem desordem. Ou está alcalino ou está ácido. E então, quando eu começo a estudar mais e a aprofundar sobre este tema, sobre a alcalinidade e a acidez do corpo, tanto é assim que o Prémio Nobel de 1931 dizia que hoje em dia é incoerente continuar a viver com medo ante uma doença como o cancro, porque realmente já sabemos que o cancro não é mais que uma inflamação crónica, ou seja, existe muita acidez no nosso corpo, existe falta de oxigênio, e ao haver falta de oxigênio, os micro-organismos e as células boas não conseguem fazer frente a tanta acidez. E agora a questão é, e como é que eu sei se o meu corpo está ácido ou está alcalino? Bem, a primeira pergunta que tu podes fazer, eu sempre digo isto às minhas alunas, é: pergunta-te se tudo aquilo que tu comes podes reconhecer na natureza, ou seja, se tu podes plantar e a natureza te dá isso em troca. Se tu plantares um bife na natureza, a natureza não te vai dar um bife em troca, certo? Então, esse alimento tem um pH baixo, ou seja, é ácido. Realmente, desde um ponto de vista mais científico, o pH na pilha, nós vemos que existe uma escala de menos e mais, para ver a alcalinidade e a quantidade de bateria que tem a pilha. No nosso corpo, essa escala vai de 0 a 14. De 0 a 7, o nosso corpo está ácido e de 7 a 14 está alcalino. Toda doença, inflamação, alergia, desequilíbrio no nosso corpo produz-se quando o nosso corpo está ácido. Quando o meu corpo está alcalino, porque a minha alimentação ou o que predomina na minha alimentação, com frutas, vegetais, sementes, leguminosas, ou seja, alimentos que por si têm mais água, têm mais fibra, têm mais vitaminas e minerais. O meu corpo está mais alcalino que ácido. Não significa que temos que ser 100% vegetarianos, nem 100% veganos, nem 100% de nada, mas tem que haver um equilíbrio. E nesse equilíbrio, o que sim é importante é que predomine o mais vegetal e talvez menos animal. Não por uma questão de ética ou meio ambiental ou porque agora está na moda uma coisa ou outra. Não, já nem é por aí. É mesmo por uma questão de saúde. É tu pensares que tu és uma pilha e se quiseres estar supercarregada, energeticamente reequilibrada, tens que também fazer com que a tua alimentação ajude nisso. Então, claro, evidentemente poderíamos estudar guias completas sobre que alimentos é que são ácidos ou alcalinos, mas se fizéssemos esse estudo, vamos chegar à conclusão que tudo o que é alcalino são alimentos que podes reconhecer na natureza, podes plantar e a natureza dá-te isso em troca. Então isso é maravilhoso. Então quando chego a essa conclusão digo, oh my God, tipo, o pessoal está morto. Andamos a viver, não é? Em piloto automático. Porquê? Se realmente pararmos a pensar, a alimentação que pratica o mundo dos mortais é uma alimentação que no fundo, muitas vezes a praticamos porque já foram hábitos arraigados da nossa infância, ou seja, nós nascemos e a partir do momento que começamos a crescer, a mãe já não nos deixa ir à escola sem tomar o pequeno almoço. E o bebê não tem fome, ou a criança não tem fome, e a mãe obriga quase, não sais da mesa enquanto não comes, não vais para a escola enquanto não tal. Então aí já começamos a atrofiar muitas vezes o nosso sistema, não é? Ou seja, não há pior coisa que comer sem fome. E os cães, igual que as crianças, são as pessoas mais sensitivas, ainda não têm capacidade nem a parte. São seres racionais, as crianças, mas ainda não têm a capacidade para filtrar informação, porque ainda não têm sesgo, ou seja, eles ainda não têm essa visão fragmentada que temos os adultos quando vamos crescendo. Então, como são tão instintivos, a melhor coisa para aprender muitas vezes de alimentação é usar os animais, observar o comportamento deles, igual que as crianças. Repara que uma criança, quando nasce, a primeira coisa quando experimenta fruta, ela faz assim, adora e quer mais, porque é um doce da natureza. Quando come, por exemplo, um pedaço de carne, faz uma bola, tipo uma chicla, e escope para fora. E a mãe pega na bola e mete outra vez dentro da boca do bebê. Então, isto só são 2 exemplos de como nós podemos aproveitar estas coisas para estudar. Então, neste processo de investigação e de autoestudo, cada vez que descobria uma coisa nova, era uma paixão nova. E eu disse, uau, uau, uau. E era sempre um uau, não é? Então, cada vez mais, depois,
no meio da comunicação onde eu estava, sempre tinha a oportunidade de escrever reportagens sobre aquilo que eu queria, então sempre fugia para estes temas, não é? Até que chegou um ponto que eu disse, agora é a minha vez de empreender e de aquilo que me aconteceu a mim, da mesma forma que reverti essa patologia através da alimentação de base vegetal, quantas pessoas há no mundo, não é? Com diferentes patologias, seja ela qual seja, porque no fundo eu sempre digo que as doenças têm nome e apelido: esclerose múltipla, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sei lá, tiroide Hashimoto, ou seja, todas têm nome e apelido, mas a causa é sempre a mesma, ou seja, sempre é uma inflamação no corpo. E essa inflamação, quando já é uma doença dita mais grave, significa que é uma inflamação crónica, ou seja, uma inflamação que está ali provocada de longa data. Quando é uma alergia a um pequeno desequilíbrio, como por exemplo uma mulher que não menstrua, por exemplo, é um pequeno desequilíbrio, não menstrua há 3, 4 anos, por exemplo. Eu tive ovários poliquísticos de pequenina e uma das coisas que reequilibrei através da alimentação de base vegetal e com alguns protocolos depurativos foi através da alimentação. Mas claro, tudo chega já à conclusão de que é como a pilha, ou está carregada ou está descarregada, ou há acidez ou alcalinidade. É importante dizer que que idade tens agora, Catarina? Não se pode dizer essas coisas. Então porquê? Não me engano, tenho 30. 30. E foi mais ou menos com que idade que começaste a investigar mais e a mudar a tua alimentação? Foi aos 19, ou Aos seja, 19. foi aos 19, eu aos 22 já estava a trabalhar no El Mundo. Bem, desde que comecei na faculdade já trabalhava em vários meios de comunicação, trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, ou seja, quando acabei a faculdade eu já estava praticamente dentro de um meio de comunicação. Neste caso, o El Mundo é um jornal nacional e além deste jornal, pronto, eu colaborava com revistas como revistas de estilo de vida, lifestyle, também escrevia para a história, gosto muito de história, mas pronto. A partir do momento que decido vir de férias a Portugal num verão e decidi não voltar, deu-me assim um clique. Já no último ano andava com muito desejo de querer dar o salto para empreender um projeto próprio. Só que assim, na situação na que eu estava, por exemplo, tinha muita liberdade dentro do jornal, mas aí está. Eu sempre digo, se tens um projeto, se te dedicas a 100%, ele vai funcionar a 100%. Se te dedicas a 20%, só vai funcionar no 20%. Então eu tinha uma vontade muito, muito grande de empreender e como trabalhava com empreendedores, eu dizia, o que eles fazem eu posso estar a fazer. Eu quero fazer aquilo, eu quero chegar a ser aquela pessoa, não é? Eu muitas vezes era a pessoa que estava à frente da Google Startups, que só tem representação em 3 capitais europeias, e então sempre que estava lá eu dizia, estes empreendedores têm coisas magníficas, nós também podemos fazer isso, não é? Quando chega o verão, tinha 1 mês e meio de férias, vim para Portugal e disse, eu não volto, vou pedir uma licença sem vencimento, então pedi uma licença sem vencimento durante 3 meses. Curiosamente, quando chego cá ao Porto, um dos meus professores, porque em paralelo, enquanto estudava jornalismo, eu tinha começado muitas formações, medicina ayurveda, medicina de base vegetal, nutrição, etc. E então, curiosamente, no verão que eu estive em Portugal, um dos melhores pasteleiros de pastelaria, alta pastelaria vegana, que se chama Toni Rodrigues e é catalão, é de Barcelona, e ele vinha cá a Portugal inaugurar uma cadeia de restaurantes vegetarianos que se chama Da Terra. Então eu disse, lá, o Toni Rodrigues está aqui, vou aproveitar para ir cumprimentar, já que foi meu professor e neste caso online, havia confiança, mas nunca tínhamos estado presencialmente juntos. Então aproveitei e nesse dia fiquei a conhecer as pessoas que estavam por detrás deste restaurante, que hoje em dia em Portugal tem como 15 ou 19 restaurantes, são muitos. E na altura, pronto, o meu objetivo era querer conhecer o Toni, mas quero saber quem está atrás dos restaurantes. Quando eu chego a Portugal não tinha rede de contactos nenhuma, ou seja, era como uma pessoa que tinha começado do zero. Nem as pessoas que eu tinha, eu estudei cá, a secundária e tudo que era escola, pré-escola, tudo isso, né? As pessoas nem sequer me conheciam, ou seja, foi como voltar, aterrissar num país novo, como se não fosse o meu, sabes? Era começar tudo do zero. E em termos profissionais, mais difícil ainda. Uma, porque ainda falava muito espanhol. Mas, por outro lado, não tinha rede de contactos em nada, no que era na área da alimentação, da nutrição, medicina, não conhecia ninguém. Só que eu disse, como pensas, como jornalista, isto é como tudo. Quando te põe um desafio, tens que entrevistar ao Presidente da República ou, sei lá, algum deputado ou
a quem tu quiseres, tu acabas por conseguir. Então eu disse, ok, vou chegar a Portugal, a minha carta de apresentação terá que ser o meu trabalho inicialmente, porque ainda ninguém me conhece, eu ainda não tinha a escola online a funcionar, tenho uma escola online agora, vamos chegar aí, e então, basicamente, chego e digo, eu tenho que me apresentar, e a minha carta de apresentação, em vez de ser um e-mail, ou em vez de ser uma mensagem, vai ser a Catarina em pessoa. Então eu primeiro fiz uma lista de todos os passos que eu considerava cujos valores se aproximavam àquilo que eu acredito. Então eu fiz uma lista de restaurantes, de mercearias, de assim um monte de espaços que estivessem todos eles relacionados com alimentação, saúde e bem-estar, desde ginásios, espaços de yoga, etc. E então, como em Madrid, apesar de trabalhar como jornalista, estava por dentro de muitos projetos, a organização de grandes eventos, feiras, como por exemplo as feiras que se fazem em Madrid, como estava por dentro de tudo isto, eu disse, uau, eu sei como fazer as coisas, sei como gerir, então agora vou-me apresentar como jornalista. Entrei em contacto com as pessoas para marcar uma reunião presencial. Nessa reunião presencial, eu levava uma box com coisas, sei lá, imagina, uns brownies assim, veganos, assim, ou seja, levava uma box com coisas de pastelaria, queijinhos, tudo de base vegetal, saudável, vegano, mas assim uma coisa super gostosa, uma caixinha super personalizada. E eu apresentava-me nessa reunião com essa caixinha, fazia questão de que a pessoa experimentasse à minha frente e depois, evidentemente, tratava, o meu objetivo era sair de cada uma das reuniões com um curso ou com uma série de workshops marcados no espaço dessa pessoa ou desse negócio. Então era curioso porque as pessoas não me conheciam de nada, nem sequer utilizava redes sociais, porque na altura tudo o que eu trabalhava era em base, ou seja, tinha perfis e coisas profissionais em termos de jornalismo, não é? O Twitter, que se utiliza muito em Espanha. Então quando cheguei cá, por muito que as pessoas quisessem pesquisar, não tinham uma referência minha cá em Portugal, então era como zero. Então as pessoas começaram, eu saía da reunião com às vezes 7, 8, 10 workshops marcados no mesmo espaço e as pessoas ainda nem sequer tinham visto o meu trabalho, era sobre a confiança, era muito giro. E pronto, a raiz disso, durante 1 ano e meio, eu propus-me fazer um tour por Portugal, ou seja, todas as cidades que eu pudesse tocar e fazer um workshop, eu viajava. Eu pegava no carro, marcava um workshop, onde fosse, não me importava. Mas o objetivo era deixar uma pérola, uma semente em cada cidade. Sim? Ao cabo de 1 ano e meio, pronto, paralelamente eu fui construindo, criando conteúdo para hoje em dia criar uma escola 100% online. Não sabíamos que o Covid ia acontecer, que agora iríamos estar agora assim no mundo da nuvem, não é? Todos ligados, juntos mas online, não é? E então, o meu objetivo já quando eu vim de Espanha e decidi deixar a 100% o jornal, uma das coisas que o meu objetivo eu quero montar uma escola 100% online, onde as pessoas tenham a possibilidade de aprender, seja cursos de alimentação, seja de nutrição, ou seja cursos com as mãos na massa ou cursos mais teóricos. Eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de estudar ao seu ritmo e que cada curso que compram que seja vitalício. E além de ser vitalício, uma vez que compram o curso, esse curso está sempre a crescer. Hoje, se calhar, tem 4 módulos com 50 vídeos, mas se calhar daqui a 1 ano tem 100 vídeos. Não vai pagar mais por isso. Ou seja, há sempre atualizações permanentes. Então gostava muito dessa ideia. E por outro lado, tudo o que fosse um blog que viesse a enriquecer, que fosse não fazer um blog de viajei a Bali e vou-te contar aqui os meus 10 restaurantes favoritos. Não tanto nessa vibe, mas sim de fazer jornalismo através da tua paixão, ou seja, através de o que tu estás a fazer hoje. Olha, vamos fazer uma entrevista, vamos conhecer projetos, então basicamente isso, ou seja, utilizar essa ferramenta de comunicação que acho que é potentíssima, mas aplicada de uma forma mais séria e não tanto como um influencer. É mais a minha vida e olha o que eu faço, e olha que bonito sou e olha que lindo que eu estou aqui neste país. Não é tanto por aí, senão realmente fazer crónicas, fazer reportagens, fazer tudo isso. E então, desde que aconteceu o Covid, foquei-me muito em tudo o que é formação online. Entretanto, eu nos últimos 2 anos realizei muitos workshops em diferentes cidades, tenho parceria e colaborações com diferentes projetos, tanto de yoga como... Desculpa interromper-te, mas por exemplo, tu estás na tua escola, não é? Tens aí atrás, é a tua cozinha, é onde tu fazes os teus vídeos, mas também já tiveste aí aulas presenciais.
Sim, já tive aulas presenciais cá. Quando é que construíste, ou seja, quando é que arranjaste esse espaço para teres aí também aulas? Ou seja, quando aparece o Covid, eu como parei, agora vai ser o momento de me focar, de me sentar e acabar de criar todo o conteúdo online. Então eu pensava, para mim o mais prático é ter um espaço, como se fosse uma incubadora, sabes? Onde eu possa criar a receita, na mesma sala, um sítio de produção de foto e vídeo, e no outro lado, onde tenha escritório com computador, etc. Para que tudo aquilo que tu precisas na criação de um conteúdo, que muitas vezes as pessoas não têm a noção, o tempo que leva a fazer um post ou um pequeno vídeo, por muito curtinho que seja, então cria essa versatilidade. Então aluguei uma super loja, assim, uma escola super grande, com esse intuito de fazer aulas presenciais. Só que depois, como dou muitas formações e as pessoas me perguntavam, Catarina, e não se pode ir ao presencial? Sim, podemos ir ao presencial. E a escola, quando nos desconfinar, vai funcionar com cursos anuais, workshops, etc. Atualmente faço os workshops, assim, temas individuaizinhos, faço muito poucos, faço só online, mas o que tenho são programas e cursos que são cursos extensos, prolongados, nos que podes fazer também ao teu ritmo. Tenho cursos de 1 ano, cursos de meio ano, e agora, no ano 2021, lancei a escola. Durante este último ano vim sempre a trabalhar na criação de conteúdo, cursos, etc. E agora a escola está pronta, ou seja, tanto no presencial, que é onde eu estou, como no online. Basicamente é uma escola onde existem cursos, todos os cursos estão indiferido, estão gravados, de forma que uma vez que tu compras, tens acesso ilimitado e podes ver quantas vezes tu quiseres, em família, podes levar o computador de viagem e ver desde onde tu quiseres, como quiseres. Posso comprar hoje, mas agora estou muito ocupada, começar só daqui a uma semana ou quando eu quiser, não é? Exatamente, exatamente. Outra coisa e uma novidade que eu vou lançar agora, vou criar um clube, ou seja, como eu tenho muitas alunas de cursos, eu vou juntar todas estas pessoas num clube. Então, da mesma forma que tu vais a uma aula de pilates ou vais a uma aula de yoga, também vou criar uma aula de cozinha e nutrição. Então, imagina, todas as quartas-feiras temos aula com a Catarina. Então, todas as quartas-feiras, por exemplo, 1h30, temos aulas. Então, são aulas práticas. Da mesma forma, se não podes cozinhar nesse dia, que a pessoa depois recebe a lista das compras, agora no online funciona assim, manda a lista das compras, mete a expressão, então já organizaram tudo, já foram às compras, etc. Que é para no dia do evento, todo mundo já preparado com as mãos na massa e no dia de regular, não é? De acontecer o workshop ou o curso em si, é muito giro porque as pessoas às vezes não dão crédito àquilo que acabam de fazer, mas como estão a ser acompanhadas e pronto, e depois como há muitos grupos e comunidades, as pessoas apoiam-se umas a outras e é mesmo muito giro. Outra coisa engraçada que surgiu de forma paralela como o networking que eu construí nos últimos 3 anos aqui em Portugal foi brutal. Há um evento cá em Portugal que se chama Festival Veggie Fest, que é um festival de sustentabilidade e alimentação saudável. Na altura eu lembro-me que eu fui no mesmo verão que eu cheguei a Portugal, eu liguei para a organização e disse, quero saber o que é que eu preciso para fazer uma palestra. Eu queria pagar para dar uma palestra, sim, e na altura chegaram e disseram, olha, não, aqui em Portugal nós pagamos às pessoas para palestrar. E eu disse, oxalá em Espanha houvesse minutos para as pessoas poderem mostrar o seu trabalho, é ao contrário, não é? E então nesse dia marcamos esta reunião com a organização e foi muito giro, porque depois eles disseram, não, tu não vais palestrar, tu vais para a organização, porque depois, como eles davam muitas ideias enquanto formas de empreender, de rentabilizar muitos projetos que tinham, o networking, trazer pessoas de fora também para este tipo de eventos, era mesmo muito giro. E pronto, e agora é isso. Agora, curiosamente, o ano passado estive também a fazer uma loucura. No jornal onde eu estava, tiveram um projeto com a Google, então estive durante 6 meses, que vivia 15 dias no Porto, 15 dias em Madrid. 15 dias no Porto, 15 dias em Madrid. Só que depois acabei esgotada e disse, não, tenho que me dedicar 100%. Perguntar isso deve cansar imenso, não é? Digo eu por experiência própria, que de andar de um lado para o outro cansa. É muito bom, mas cansa, não é? É uma adrenalina boa e naquele momento, quando estás com o chute da adrenalina é bom, mas quando paras é como que o cansaço vem todo para cima, não é? E depois chegas já à conclusão, não é? Quando tu trilhas muitos quilómetros, de qualquer forma, seja como no viagem comigo,
fazes muito trabalho, ou seja, no projeto que seja, chega um momento que quando paras é quando realmente dizes, não, tenho que parar, observar e ver realmente o que é que eu quero, porque no fundo tu queres também cumprir o teu sonho para ajudar outras pessoas, não é ajudar todo mundo a cumprir os sonhos de todos, porque senão a tua energia e o teu tempo acabam por distribuir só noutros mini projetos. Eu agora estou só na minha escola, tenho colaboração também com uma escola em Lisboa, que é uma escola NOS, é uma escola que existe já no Rio de Janeiro há muitos anos, já têm um projeto imenso, eles são uma equipa enorme. Dou aulas lá também, sou professora de fermentação e de queijos saudáveis, etc. Existe uma coisa específica, isso é muito interessante, de fermentação em queijos saudáveis? Sim, ou seja, eu dou aulas de fermentados 100% naturais e queijos veganos. Porquê fermentados 100% naturais? Também tem a ver com a minha história, ou seja, uma das coisas que acontece a muitas pessoas em termos de saúde, hoje em dia são poucas as pessoas que não sofrem de dilatação abdominal, gases, obstipação ou diarreia. Tudo tem a ver com o sistema digestivo. Isto tem a ver com a falta de bactérias boas no nosso intestino. Ou seja, o nosso intestino é como se fosse um hábitat onde existem muitos micro-organismos. Nós não temos que matar esses micro-organismos, porque nós o que temos que fazer é alimentá-los. Pensa que muitas vezes, muitas pessoas, quando se alimentam, mesmo tendo uma alimentação muito saudável, muitas vezes sentem-se mal na mesma, ou sentem-se que já retiraram isto, aquilo, e chega um momento que dizem, eu já retirei, já nem sei o que comer, cada vez como menos coisas, e continuo igual ou pior que o que estava. Não é? E isto muitas vezes tem a ver com, eu como, mas o meu intestino não está a absorver, e pode não estar a absorver porque não existem bactérias boas suficientes no nosso intestino, ou bem porque o ácido gástrico do nosso organismo é muito baixinho. Então, o tema da fermentação, os fermentados 100% naturais, são uma ótima ferramenta sempre que forem caseiros, porque os que nós compramos hoje em dia, mesmo em lojas naturais, estão pasteurizados e já estão refinados. E agora muitas pessoas ao outro lado do ecrã estão a perguntar-se, mas o que é isso dos fermentados 100% naturais? Bem, em todas as culturas e civilizações, a fermentação sempre esteve presente. Primeiro, como método de conservação, ou seja, quando havia hambrunas, quando havia épocas de fome ou não havia excedentes de comida, as pessoas o que faziam era fazer pickles, faziam encurtidos ou o que faziam era uma salmoura, água e sal, e conservavam os vegetais dentro desta salmoura. E a salmoura é um conservante natural que podes ter durante anos na tua cozinha. Existem vários tipos de fermentados em diferentes tipos. Em Portugal e Espanha poderíamos destacar as azeitonas, os pickles, as alcachofras em Espanha, por exemplo, ou as cebolletas, que são umas cebolas bem pequenininhas, que também aparece assim tipo nos pickles. Mas qual é a diferença entre consumir este tipo de fermentados feito por ti em casa, controlado por ti, 100% a comprado? Comprado é refinado e é pasteurizado, portanto, bactérias boas não tem. Tudo pelo contrário, vão ser alimentos inflamatórios. Além disso... Tem conservantes para eles durarem, suponho eu, é uma pergunta, dentro da embalagem, não é? Tem que ter conservantes para ficarem ali durante meses. Às vezes o prazo é de 1 ano, não é? Exato. Os fermentados 100% naturais, mesmo que comprasses, não tem por que ter conservantes, no sentido literal. Okay. São feitos numa salmoura, a salmoura, ou seja, o sal é um dos melhores conservantes que existe. Então, a água e o sal vai permitir com que esse vegetal não se deteriore. Agora bem, quando tu conheces o processo de fazer em casa, quando tu conheces como se comercializa, quando te comercializam um fermentado, tu abres a tampa e já consomes o fermentado. Quando tu fazes o processo em casa, há que colocar uma série de tampinhas, de vegetais, ou seja, o processo é completamente diferente. Noutros países, por exemplo, na Coreia, na Alemanha, etc., existem outro tipo de fermentados que têm designações estranhas, que têm o nome de kimchi, é típico da Coreia, o chucrut é típico da Alemanha, depois poderíamos falar do miso, que hoje em dia muitas pessoas já estão familiarizadas com a sopa de miso, ou quando nos restaurantes de sushi já vem qualquer coisa com miso, então o miso também é um fermentado a partir de um cereal, normalmente costuma ser a partir do arroz ou a cevada, então também é um fermentado 100% natural. Existe depois a kombucha, que precisamos de kubi. Existe o tepache, que é utilizado no México, é uma bebida fermentada feita a partir do ananás e sabe delicioso, é quase como beber um sumo de ananás, mas
com borbulhinhas, como se fosse uma champanhe com sabor a ananás. Existem muitos tipos de fermentados, tanto sólidos como líquidos, em diferentes culturas. Quais é que devemos consumir? Todos, porque cada um deles tem bactérias completamente diferentes. Isto é como na alimentação. Posso-me alimentar só cenouras e saladas? Não. Temos que alimentar-nos de tudo, porque cada alimento tem umas bactérias, tem umas vitaminas e uns minerais diferentes. O que é que acontece com a fermentação? Quando tu fermentas um alimento, imagina vamos pôr um exemplo. Se eu tiver uma cenoura, entre uma cenoura cozida e uma cenoura crua, a que tem mais vida é a cenoura crua, ok? Porque não levou nenhum processo de cozimento. Então ela está mais viva, então vai-te dar mais energia, tem mais água, tem mais vitaminas, tem mais minerais. E também tem mais enzimas. O tema das enzimas é fantástico, porque as enzimas é algo que está presente em todos os alimentos quando estão no seu estado cru, nomeadamente frutas e vegetais. E essas enzimas é uma substância que nós precisamos para digerir e absorver bem os nutrientes. Por outro lado, se nós comparássemos, então temos cenoura cozida, a cenoura crua e a cenoura fermentada. De todas elas, a melhor é a cenoura fermentada, porque tem as propriedades de estar crua, mas ao fermentar, o seu valor nutricional triplica. E neste processo de fermentação, o que é que acontece? As bactérias que estão no meio ambiente são as que ajudam a esse processo de fermentação. Então nós vamos ver que essa cenoura, ela vai fermentar e uma cenoura, nós sabemos que é um hidrato de carbono. Os hidratos de carbono, as pessoas têm pavor, hidratos de carbono não. O que acontece quando fermentamos é que esse hidrato de carbono transforma-se em ácido lático. Então esse ácido lático é fantástico, é como quando as pessoas têm o conhecimento de é importante consumir iogurtes por causa do tema dos bifídeos e dos lactobacilos, ou seja, todas essas bactérias que habitam no nosso intestino, nós deveríamos nutri-las com alimentos que estão no exterior, sim? Temos outra opção, tomar cápsulas de probióticos, mas claro, não vamos viver e alimentar o nosso intestino com probióticos. Então é super, super importante ter o nosso intestino, eu sempre digo que o nosso intestino não pensa, mas influi nos pensamentos. Tanto é assim que se uma pessoa está sem ir à casa de banho 2 dias, está irritada com o mundo, com as pessoas que rodeiam e paga as favas de qualquer forma que tu dizes, meu Deus. No entanto, aquelas pessoas que por exemplo... Tudo isso, às vezes isso acontece nas viagens. Que eu faço Sim. com grupos, muitas vezes eu começo a ver a pessoa, porque a comida na Índia e Marrocos, isso transforma o nosso sistema todo, não é? E começa-se a perceber isso e às vezes o tour líder tem que ficar mais atento a isso para ver quem é que está ou mal, e depois há pessoas que nem conseguem ir à casa de banho ou fora de casa, outros quando viagem é só no hotel, mas é isso, há várias condicionantes e mais com o nosso sistema depois, nervoso também, não é? E nomeadamente com a personalidade. Imagina agora colocaste o tema da viagem, que já mexe contigo e mexe de uma forma que te deixa que não és tu. Imagina quando isso se converte numa situação crónica, não é? Há pessoas que são dependentes de laxantes, por exemplo, ou de facto já consideram normal, olha, se não evacuam durante 2 ou 3 dias, olha, eu já estou habituada há 5 anos ou há 6. Não, isso é tanto por um lado como por outro, ou seja, tanto a obstipação como a diarreia, são 2 desequilíbrios que não é bom, nem uma coisa nem a outra. E não devemos aceitar isso como normal. Só que na sociedade, cada vez mais, porque depois a pessoa comenta com a vizinha, olha, não te preocupes que a mim também me acontece. Pronto, então está bem. E isto torna-se num ciclo que as pessoas cada vez aceitam como algo normal. É como falar de, imagina, tenho tiroide, ou tenho vários poliquísticos, ou tenho não sei o quê. Se várias pessoas do teu entorno tiverem e todas elas se medicarem da mesma forma, tu vais aceitar isso como normal. Não é normal, porque no fundo tudo tem uma raiz. Então, quanto mais formos à raiz, muito melhor. E o tema dos fermentos naturais é super importante, porque era o que eu dizia, o nosso intestino não pensa, mas influencia os pensamentos. Existe uma correlação direta. Quando tu não estás bem da pança, como eu costumo dizer, do intestino, tu não estás bem da mente. E há um desequilíbrio que afeta. E ao contrário, também quando não estás bem mentalmente, quando estás muito estressado, obviamente isso também vai repercutir na saúde intestinal. E a saúde intestinal, pensa que o nosso intestino tem 9 metros, a diferença de um cão que tem 2, nós quando comemos a comida tem que fazer um percurso de quase 9 metros. Imagina tudo o que pode acontecer, entre que a comida entra até que sai, demora imenso tempo, ou seja, a comida pode apodrecer, pode fermentar. Então, claro, é super importante que a saúde intestinal seja boa, porque se não é boa,
Este é quase o maior órgão que temos por onde passa tudo, é como uma esponja da cozinha, não é? Tudo que colocas, a esponja, se colocarmos debaixo da água, ela vai ficar com o mesmo volume, só que ela tem muita água, ela absorveu muita porcaria, não é? Mas quando tu a espremes, sai tudo, não é? E para que, à medida que nós colocamos água na esponja, para que a esponja, essa água saia, nós temos que ter uma boa saúde intestinal, porque senão o nosso intestino vai absorvendo tudo. Então todos os teus workshops e todos os teus conselhos trazem isso, é a tua experiência nos problemas que tu também tiveste, como mudaste a tua alimentação e, mais uma vez, eu gostei também da forma como tu frisaste, não quer dizer que tenhamos todos que ser vegetarianos, mas temos que arranjar aqui um meio termo, não é? Porque o que acontece e continua a acontecer, infelizmente, é que nós comemos muita carne, por exemplo, e comemos poucos vegetais. Eu tenho imensas pessoas à minha volta que não comem fruta no dia a dia, e por acaso eu sou uma devoradora de fruta, e tanto fresca como frutos secos. Então desde que estou aqui no Algarve, é um paraíso para mim, porque no mercado, ao fim de semana, eu tenho os próprios produtores a venderem a ameixa, ao figo, a amêndoa, adoro. Eu gostaria, portanto, e tu nos workshops dás precisamente estes ensinamentos para que as pessoas, ou seja, se alguém te abordar de forma específica, a dizer, olha, Catarina, eu sempre que como pizza fico inchadíssima, com gases. Imagina, não é? Que alguém, tu de facto vais se calhar tentar com ela ver, obviamente que se calhar também é melhor ir ao médico, mas também ver uma forma de vamos experimentar vários tipos de alimentação para ver com que, porque as pessoas muitas vezes não fazem isso, pois não fazem testes para verem o que é que vai melhor com o corpo. Exatamente. Por um lado, tanto ajuda as pessoas de forma individualizada como nas comunidades. E uma das coisas que eu gosto de diferenciar no meu trabalho em relação ao que vemos muitas vezes e consumimos muitas vezes em redes sociais há muitas coisas que muitas vezes nós deixamos levar pelo goloso, não é? Vemos uma foto golosa, e isto é saudável, então já vou comer. Mas muitas vezes a questão não é de que não se trata só de que não tenha carne ou não tenha peixe, senão de que esteja bem combinado e de que seja fácil de digerir. Pensa que a digestão é um ladrão de energia. Então, como é um ladrão de energia, o que nós queremos é, quanto mais rápidas forem as nossas digestões e simples, muito melhor, porque mais energia vamos voltar a ter, está bem? Normalmente as pessoas associam que comer é gasolina e é um combustível, mas se nós comermos de forma muito pesada, mal combinada, nomeadamente mal combinada, que é o que provoca tantas flatulências e todos esses problemas de inchaço, etc., o que vai acontecer é que não nos vamos sentir bem. Então, sim, é importantíssimo em termos de alimentação que cada pessoa tenha um tipo de alimentação completamente diferente, ou seja, eu não acredito nada em que um plano nutricional seja chapa 5. Apesar de que a ciência estuda a nutrição, seja a nutrição desde o ponto de vista da ciência normal, seja desde o ponto de vista de base vegetal, ainda assim não considero que seja chapa 5, porque cada um de nós tem umas características físicas, mentais e espirituais completamente diferentes. Temos um sono, uma higiene de sono diferente, temos um tipo de trabalho diferente, temos um sistema mais nervoso ou menos nervoso, completamente diferente. Tudo isso vai fazer influência. Então, vamos pôr um exemplo. Desde o ponto de vista da medicina Ayurveda, eu gosto muito de utilizar o Ayurveda como base para sustentar aquilo que muitas vezes eu argumento e que aconselho quando faço uma ação. E aliás é onde vem o nome do teu projeto, não é? Tua alma. Veda, sim. Veda porquê? Porque eu sou uma amante do conhecimento. Eu acho que vou morrer com um livro na mão. Adoro conhecimento e acho que é isso que... Acho que quando temos conhecimento, empodera-nos. Temos capacidade de decisão. Hoje em dia, porque há medo com o tema do Covid. Há medo porque não há informação. Quando nós temos informação e estamos seguros de nós mesmos, temos capacidade de tomar decisão e não temos medo. Não vibramos desde o medo e vibramos desde o medo. Então, isso. Sobre o tema desse exemplo da pizza, sim, gosto muito de aconselhar a pessoa de forma muito individual, e mesmo quando é um workshop, trato sempre de que todas as receitas estejam pensadas desde o ponto de vista de não ter mais do que dois hidratos de carbono, ou seja, de que estejam o mais bem combinadas e simplificadas possíveis. E sempre faço uma receita não desde o ponto de vista, eu vou fazer aqui um e-book ou um curso maravilhoso, porque sei que elas se vão deleitar, porque é goloso, não é? Eu poderia encher as receitas cheias de manteigas, de frutos secos e coisas maravilhosas, mas sim desde o ponto de vista da saúde, ou seja, fazer uma junção entre as duas coisas. O delicioso, mas
sobretudo o que é saudável, porque se ainda assim está bem combinado, sentes-te bem, comes e ficas 5 estrelas, acho que isso é que é o que te leva e o que te motiva realmente a depois colocar as mãos na massa e a saber o que fazer. Por isso, acho que isso é de extrema importância. Há uma coisa muito importante quando se fala de alimentação e hoje podemos provar na sociedade, cada vez há mais restaurantes saudáveis, com opções saudáveis, cada vez há mais lojas saudáveis, cada vez há mais hipermercados que apostam quase ao 70% em produtos biológicos, orgânicos, ecossustentáveis, de produtores locais, etc. Mas no fundo nós temos que ter em atenção que não tudo o que é bio, vegano e etiquetado como saudável é realmente saudável. O que é mais saudável é o que vem da terra, é aquilo que é a granel, aquilo que tu não tens que desembalar, mas descascar. Sim? Porque se tu descascas mais do que o que desembalas, à partida estás a comer alimentos vivos. E se tu queres ter muito power, muita energia, muita possibilidade, tens que comer vida, não é coisas que estão mortas ou empacotadas, porque no fundo são alimentos que de alguma forma estão desvitalizados, têm menos... Isso até vem um bocadinho no sentido daquilo que eu te tinha pedido, que era de deixarmos, agora estamos, não Agora todos, falar... mas a grande parte das pessoas voltou a casa para o novo confinamento, o que interfere muito no nosso dia-a-dia. Havia pessoas que iam ao ginásio e, portanto, tinham um certo tipo de alimentação porque sabiam que iam gastá-lo no ginásio ou faziam caminhadas maiores, e agora estamos bastante mais confinados, não é? Eu costumo dizer quando há 2 momentos que não se deve fazer compras, não é? Que é, para nós mulheres, é antes de menstruarmos, porque nos apetece tudo, e não ir com fome. Depois, a partir daí, deixo nas tuas mãos todas as dicas que possas dar a nível... Porque é muito difícil arranjar um meio termo, ainda por cima quando estamos em casa, obrigados a estarmos confinados, não é? Parece que nos apetece tudo, por isso, se calhar o ideal é não comprar, lá está, é nas compras que começa a nossa escolha saudável. Exatamente. Eu digo que a base da saúde está na cesta básica, não é? Então, se à partida, eu tenho até um curso online que é o Batch Cooking, que basicamente é como cozinhar em 3 a 4 horas para toda a semana. E basicamente é um curso que se baseia em organização e tempo. E isso é o que nós precisamos agora no tema do confinamento. Ou, por exemplo, se somos uma pessoa que vivemos numa metrópole como, sei lá, Madrid, Nova Iorque, numa cidade muito agitada, ou Lisboa, no que não temos tempo para ir a casa, tanto serve para quem está confinado como para quem não tem tempo para cozinhar. E basicamente, como bem dizes, a cesta da compra é a base da nossa saúde. Em primeiro lugar, o importante é definir, ou seja, o que é que nós podemos fazer para não estar sempre na cozinha, para não ir lá sempre beliscar, petiscar e apetecer tudo e mais alguma coisa, comer este mundo e outro. Em primeiro lugar, eu diria que, imagina que vamos organizar a comida da nossa semana. Em primeiro lugar, eu faria uma lista, faria um mapa onde colocaria as diferentes categorias de alimentos, não é? Eu, por exemplo, tenho aqui um mapa, imagina. Um mapa onde tu tens, imagina, em cada coluna tu tens frutas, leguminosas, cereais, tens as categorias todas de alimentos que tu tens quando vais a um hipermercado ou a um mercado, certo? E então a partir daí tu selecionas as que tu dizes, ok, cereais. Esta semana vou comer só arroz e milê, por exemplo, ou arroz e quinoa, por exemplo. Das leguminosas, esta semana vou comer ervilha e grão de bico. Ok, então, dos cereais já selecionaste 2, das leguminosas já selecionaste 2, frutas. Olha, então agora estamos na época do kiwi, então vou comer kiwis e se calhar vou comer bananas, vou comer maçãs. Então vou comprar na cesta básica, vou aproveitar e comprar estas frutas. Frutos secos, a mesma coisa. E vamos fazer uma seleção, por exemplo, de 2 alimentos que são mais densos nutricionalmente, de cada categoria. Dentro dos vegetais, a mesma coisa. Olha, até podemos ir por cores. Dentro dos verdes, olha, vou levar brócolis e vou levar espargos. Dentro dos vermelhos, agora não é época de tomate, então se calhar não vou levar nada de vermelhos, vou levar só laranjas, abóboras e cenouras, por exemplo. Então vais fazendo assim uma seleção em função dos teus gostos, porque não faz sentido, muitas vezes, comprar um livro de receitas, começas a desfolhar e dizes, mas eu não gosto de tofu, mas eu não gosto de não sei o quê, e metade da receita fica pelo meio, não é? Porque tu não gostas. Então vais adaptar, vais fazer tu o teu próprio planning. Então, primeiro fazemos essa seleção e depois
pensas, da mesma forma que defines o teu trabalho de segunda a sexta, segunda tem que fazer isto, terça tem que fazer isto, também vamos definir. Podemos até comprar um calendário só para as refeições e dizer, ok, no pequeno almoço, segunda-feira vou tomar isto, vou tomar... Vou fazer um parênteses que agora achei piada esse teu exemplo, porque a minha mãe fazia isso lá em casa. E lá está, nós sentávamos à mesa para comer e ela dizia que o mais difícil era decidir as refeições. Portanto, esta dica é muito boa para todas as mães de família, não é? E pais. E pais. Que é, exatamente, que é dizer assim, ok, mas diz lá o que é que te apetece e o que é que te apetece e depois a partir daí fazer para a semana toda um planeamento e acaba por se gastar também menos dinheiro nas compras, não é? Porque não se vai tantas vezes e não nos perdemos, lá está, com outras coisas acessórias que não são essenciais à alimentação. Depois, quando vais fazer a compra, tu já tens a tua lista. Tu tens a seleção, defines as receitas e depois tu já constróis a lista. Tanto se comprares online, porque agora estás confinada, como se fores às compras, tu já vais com o guião. É que tu já nem te paras a pensar, ora bem, o arroz, onde é que está? Última secção, não sei o quê. Já vais direto, sabes? Então nem te perdes com outras distrações, que no fundo o supermercado acaba por ser uma distração gulosa. Então, se tens primeiro, vamos selecionar, definimos as receitas, e depois, então, vamos ao supermercado. Evidentemente, uma vez que estamos no supermercado ou no mercado local, que seria o melhor, eu sempre digo que entre um hipermercado e um mercado é sempre melhor um mercado, porque no mercado já não há tentações como no hipermercado. Uma porque não é hiper, então já não tem tanta coisa. E outro lado, pelo menos na maioria dos mercados, costuma ser de produtores locais, o que é ótimo também. Por outro lado, uma vez que chegamos a casa, temos que pôr as mãos na massa, e agora temos muitas compras, e agora não me apetece enfiar na cozinha, ou agora vou ter que cozinhar todos os dias, vou perder muito tempo. Então aqui também temos pequenos truques. Imagina, chegamos a casa com as compras, a primeira coisa que eu aconselharia é, se temos fruta, se temos vegetais, por exemplo, vamos lavá-los todos já, e vamos já organizá-los em diferentes tupperwares, ou seja, colocamos um papelzinho de cozinha e vamos já tê-los lavados e prontos. Tupperware, frigorífico. Vamos, digamos, de alguma forma, pré-adiantar e preparar esses vegetais de forma que quando eu for pôr as mãos na massa já está tudo adiantado. Muitas vezes as pessoas não comem salada porque dá preguiça a lavar alface, ou não comem muitas coisas porque dá preguiça no momento. Mas se tu dedicas uma manhã ou uma tarde em fazer todas essas tarefas, é muito mais fácil. Seria quase como chegar a casa e ser multitask. Ok, hoje vou dedicar 4 horas e vou preparar já todos os vegetais, lavá-los, cortá-los, tirar aquelas folhas, etc. E ficam aí no Tupperware, no frigorífico. Além disso, imagina que durante a semana gostas de, nas tuas refeições, colocar um molhinho de tomate ou qualquer outro molho. Então já preparas o molho para toda a semana. Cada semana depois vamos variando o tipo de molho, para não ser sempre o mesmo. E a mesma coisa vamos fazer com tudo. Vamos deixar o nosso frigorífico prontinho. Isso basicamente é o que faz um restaurante. Um restaurante, no fundo, ainda que cozinhe na hora, eles têm tudo pré-adiantado. E isso é o que se denomina como mise en place. Ou seja, eles vão preparar tudo, de forma a que tu chegas, sentas-te e em meia hora estás a comer comida que foi feita na hora. Isso é porque a preparação prévia foi brutal. Quando nós fazemos isso, a preparação prévia, para ter tudo prontinho, comer saudável é muito mais fácil. Imagina, se no teu pequeno almoço sempre comes granola, ou fazes umas panquecas, ou fazes, por exemplo, fazes granola. Se tiveres já a granola feita e não tiveres que andar em cada pote à procura de qualquer coisa, já não vais cair na tentação, já está ali o mix feito. Se comes panquecas, podes ter já o que é o mix, ou seja, o que é o molho, o líquido, digamos, preparado. Sempre dura 2, 3 dias. Quando fores cozinhar arroz ou leguminosas, por exemplo, qualquer cereal ou leguminosa, podes cozinhar já a dobrar, porque assim já serve para congelar em tupperware, já tens para uma segunda ou uma terceira refeição. Quando fizeres sopa também, sempre a dobrar, porque assim já temos para 2 ou 3 refeições. Se não for para 2 ou 3, dá para congelar e naqueles dias de stress, nos dias de que não temos tempo, que o tempo é zero, já temos isso. E depois, o que é que mais nós podemos fazer? Fazer uma rotatividade, ou seja, nesse mapa mental ou nesse mapa que podemos criar mesmo de todas as categorias de alimentos, o que podemos e devemos fazer é, ok, agora se nesta semana 1 eu comi arroz, quinoa e de cereais comi ervilhas e grão, para a semana
eu vou variar a leguminosa, de forma que quando acabar o mês, tu viste que rodaste todos os alimentos. E isso é super importante. Uma alimentação equilibrada não é aquela que no prato tem tudo e mais alguma coisa. Eu este prato chamaria prato de pós-guerra, porque quantos mais ingredientes, mais difícil é a digestão. O equilíbrio está nas 24 horas do dia e está nos 30 dias do mês. Aí é onde está o verdadeiro equilíbrio. E depois, óbvio, se for comida sazonal e apostarmos por alimentos sazonais, muito, muito, muito melhor. Eu acho que essas seriam assim como a chave. Porque se partes de um princípio, como dizias, a minha mãe já fazia a lista. Quando tu vais ao supermercado ou ao mercado já tens a lista, no carrinho já não vem aquilo que não tem que vir, não é? E depois, que é o que acontece, não é? As pessoas estão confinadas, entram em stress porque o patrão manda um e-mail e porque querem tudo para ontem e porque começam a colapsar e depois flexibilizam, não é? Eu acho que uma das chaves é, ok, se antes te levantavas às 6 ou às 7 da manhã, continua-te a levantar às 6 da manhã. Um freelancer não tem patrão, na mesma tem que ter responsabilidade. E da mesma forma, em Covid ou sem Covid, continua com a tua rotina. E da mesma forma, se só tinhas 1 hora para comer, continua só com 1 hora para comer. E vais mantendo, digamos, assim uma rotina. Rentabilizam mais o tempo, não é? Podem até depois dedicar o tempo que sobraria. Muita gente não sobra, porque depois estando em casa tem outro tipo de trabalhos, mas pronto, isso já era para outra conversa, não é? Também penso que é importante dizer que, principalmente estando em casa, mesmo assim podemos fazer a nossa saída higiênica, odeio esta expressão, mas é o que é, associado ao confinamento, e também beber muita água, e agora como está muito frio, não é? Se calhar beber muitos líquidos mornos, quentinhos também, muita sopa com legumes. Exato, agora é um bom momento, digamos, janeiro, e agora também com o confinamento ainda mais, não é? Para fazer de alguma forma um detox, não é? Ou seja, levar o nosso corpo a um estado mais depurativo. E aquilo que nos ajuda mais a depurar no inverno, evidentemente, são os caldos vegetais, os cremes e sopas, à base de vegetal, sem tanta batata, sem tanta amido, sem tanta carne, ou seja, dar um descanso, um repouso digestivo ao nosso organismo. E muitas vezes esse repouso digestivo não tem que ser não comer, não tem que ser literalmente, agora está na moda o jejum intermitente e eu vou fazer jejum intermitente. O que é que adianta fazer jejum intermitente se nas horas que comes mal? Não adianta nada. Ou seja, se acidificas o teu corpo, o que é que não adianta? Repara, muitos velhinhos ou pessoas maiores fazem jejum intermitente naturalmente, porque não têm nada para fazer, então às 6 da tarde já estão a jantar. Mas nas horas que comem, continuam a comer o que comeram toda a vida, não é? Então, às vezes, nem sempre é melhor. Para eles é melhor porque é o conhecimento que eles têm, é o melhor que sabem com o que têm. Mas, esse sim. Depois, acho que era super importante, além de ser multitarefa e fazer essa organização e preparação prévia, ter sempre também um fundo de armário, porque quando não há um fundo de armário, de ter uma granola preparada, ter sempre umas bolinhas energéticas ou um snack saudável feito, ou o que eu dizia, coisas cozinhadas a mais, isso vai te permitir que tu acabes por não comer qualquer coisa. Muitas pessoas, quando não têm organização, o que é que acontece? Comem qualquer coisa. E o problema está nesse qualquer coisa. É melhor comer comida que comer qualquer coisa. E esse qualquer coisa, às vezes, é pouca quantidade e a pessoa associa, só comi aqui um bocadito de uma tostinha, olha, o que é que jantaste? Olha, pá, foi uma sandes. E é uma sandes hoje, é uma sandes amanhã, é outra amanhã, depois mais um bocadinho ali. E são todos esses qualquer coisa e esses bocadinhos que vão somando. Ao fim de 3 meses ou ao fim de um mês de estar confinados, entre que uma pessoa se mexe menos, está mais sentada e esses qualquer coisas foram somando, depois uma pessoa chega ao fim e chega triste e deprimido. E realmente a culpa não é do confinamento, a culpa é nossa, porque nós é que não assumimos a responsabilidade. Então, no fundo, E tem que temos que ser. ter essas diferenças, não é? Se agora estamos mais parados, mais sentados, também há outras coisas que têm que mudar na nossa vida, a nível da alimentação. Quer a gente queira, quer não, é mesmo assim, não é? Sem dúvida. E pronto, e depois eu acho que o melhor de tudo sem dúvida é ter essa planificação que é para não cair na tentação. Quando tu te planificas, é como no trabalho. Se tu tens calendarizado e agendado o teu trabalho, as coisas fluem naturalmente. Tu tens um plano de ação, tens uma guia. E da mesma forma acontece na alimentação. Outra dica super importante que acho que faz com que as pessoas não caiam tanto na tentação é, em vez de consumirem mais redes sociais, consumirem menos, sabes? Porque muitas vezes as pessoas, o que é que acontece? Vão de uma rede a outra, de uma rede a outra, e como hoje em dia há comida por todo lado,
saltam do telemóvel para a cozinha, não é? Ai, eu vi uma coisa, vou fazer... E amanhã vão fazer outra coisa, e amanhã vão fazer outra coisa. Então, muitas vezes, acabam por não sair da cozinha e estar sempre a comer. Por contra, ou por benefício, também temos a possibilidade de que, ao estar em casa, também é um momento no que, se não tínhamos tempo para cozinhar, retirar-nos, de alguma forma, fazer o nosso próprio retiro, e aí sim, empolgar-te e dedicar-te à cozinha como se estivesses a tratar de ti, a curar de ti, como quando tu fazes um retiro, só que em vez de ires de viagem ou ires para um centro onde alguém cuida de ti e cozinha por ti, fazes tu isso por ti e para ti, sabes? E tomares essa responsabilidade a 100%, porque eu acho que a saúde passa quando tu a sentes a 100% nas tuas mãos, sabes? Quando tu queres adotar uma alimentação saudável, por exemplo, adquirir um estilo de vida mais natural, mais consciente, com uma alimentação mais saudável, é muito difícil quando tu o fazes e a tua alimentação está delegada em mãos de terceiros. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que todos os dias almoças e jantas em casa da sogra. Ela vai-te cozinhar com todo o seu amor, mas vai cozinhar aquilo que ela vai fazer, não é? E se calhar muitas vezes não é aquilo que o teu corpo precisa nesse momento, ou aquilo que tu até querias. Então tem que haver essa coerência, não é? Só que é como tudo passa por assumir a responsabilidade e pôr as mãos na massa. E se apertar o ratinho, eu sempre digo fruta. Se amas fruta, fruta. O melhor doce, sem dúvida, da natureza é a fruta. E frutos secos, não é? Pronto, é engraçado. Também dou sempre este exemplo, acho que ainda não te contei, que é muito engraçado. Quando eu comecei a dizer que estava a comer muito mais fruta e mais legumes, eu como muita sopa, principalmente no inverno, não é? E lembro-me de dizer assim, ontem fartei-me de comer uvas. Mas uma pessoa farta-se de comer uvas, até aquilo enjoar, está longe de nos fazer assim muito mal, não é? Portanto, a gente enjoa antes de nos fazer mal. E então lembro-me de disseram assim, cuidado com a frutose, porque a fruta tem muito açúcar. E eu disse assim, era bolas, mas quando eu como uma tablete de chocolate ninguém me diz isso, ou um pacote de bolachas, não é? Que faças essa partilha, porque as pessoas têm pavor à fruta. E eu digo, têm pavor à fruta, mas no entanto comem bolachinhas, ou comem uma barrita, ou seja, o que é importante entender na alimentação é barrar muitos desses mitos, perder o medo a comer as coisas que são da terra e que são naturais, porque o corpo sabe o que fazer com isso. Vou-te pôr um exemplo. Uma maçã tem 70 quilocalorias e uma barrita saudável tem 70 quilocalorias. Uma barrita destas que compras numa loja. As duas, caloricamente, são iguais, mas o impacto e aquilo que vai fazer o teu corpo com uma maçã não é a mesma coisa que vai fazer com uma barrita. A mesma coisa acontece se comes 2 kg de fruta. Estás a comer quase 2 kg, que em litros seria mais, estás a comer muito volume, muita fibra, e tens vitaminas e minerais. Vais ficar com a sensação de farta, mas vai-te fazer tudo menos mal, ou seja, só te vai trazer benefício, sim? Entre consumir muita fruta ou consumir um bolo de pão, o que é melhor? Sem dúvida consumir fruta. E além disso, como bem dizias, a fruta tem fructose, que é diferente da sacarose. E a sacarose é o que está presente nas bolachas, nos pães, nas barritas, nas geleias. Hoje em dia, em tudo, não é? E a sacarose é refinado. A fructose é o doce natural dos alimentos. A pessoa não pensa, mas os hidratos de carbono transformam-se em açúcar no nosso organismo. Eu não como fruta, mas como arroz. Não como fruta, mas como massa. Não como fruta. Agora, até para terminarmos, gostaria que falasse de uma coisa em específico disso. Normalmente as pessoas, por exemplo, consomem iogurtes como se fosse a coisa mais natural do mundo e dá-se a crianças como se fosse assim. Eu penso que seria, se calhar, muito melhor dar-lhes uma banana, uma maçã, do que estar a comer muitos iogurtes, não é? Porque aquilo tem muito açúcar. Mas também o engano que são, e eu própria já fui muito enganada por isso, os cereais que comemos. Às vezes de manhã, às vezes lá está, porque não nos apetece fazer o jantar, vou comer uma taça de cereais. Exato. E se a gente for ler o que está lá, é assustador, não é? Isso em tudo que encontrares, tudo que encontrares num pacote, pensa. Aqui é uma dica muito boa. Tudo que está num pacote tem controle de qualidade e tem tabela nutricional. Tudo que está a granel não tem tabela nutricional. Pensa porquê? Uma coisa vende, a outra não. Uma coisa cura, então não interessa fazer marketing disto, e a outra não. As bananas, as maçãs, mesmo nos supermercados, não têm valor nutricional, não têm etiqueta, já reparaste? Mas tudo que está embalado, sim. Depois, o tema dos cereais, sem dúvida. Não interessa que um exercício que as pessoas têm que fazer muito não é só ler o que está pela frente,
senão o que está por trás. É como quando assinas uma hipoteca do banco, lê sempre a letra pequenina, não é? E então aqui é a mesma coisa. Mas ir às compras torna-se uma canseira para ler isso, mas pronto, vamos assumir que lemos a primeira vez e aprendemos para o resto. Exatamente, vamos assumir que se estamos no mercado não necessitarias, porque não há, é tudo a granel, não há etiquetas nutricionais, nem te tens que preocupar. Mas se formos a um hipermercado, ler não o que está pela frente do rótulo, senão o que está por detrás. E depois, uma vez que tu começares a ler os ingredientes, reparar se tu reconheces esses ingredientes da natureza. Por exemplo, outro dia eu estava a fazer um exercício numa formação com umas alunas, era um dia de pão, estávamos a fazer pão sem glúten, pão não sei o quê, então fiz-lhes o exercício de que quem tivesse pão em casa, que comprava no supermercado, que lesse os ingredientes. Havia ingredientes pães que tinham traças de peixe. Quando é que um pão é feito com traças de peixe? Ou quando é que um pão tem um ingrediente que se chama melhorante? Vai melhorar a saúde? Não acredito que melhore muito a saúde. Então, há muitos ingredientes, muitos alimentos que têm ingredientes que as pessoas não reconhecem na natureza. E como não reconheces na natureza, as pessoas nem sequer identificam esse nome. Se tu vês um nome que tu não conheces, deixa lá isso. Se tu não conheces é porque ali há qualquer coisa mascarada. E esse mascarado é conservantes, aromatizantes e químicos, não é? E depois também há uma coisa importante que as pessoas devem terem atenção e é a indústria alimentar está autorizada de utilizar determinadas palavras para poder mascarar que o que leva esse alimento é uma alta concentração de açúcar ou são substâncias em quantidades mínimas que são tóxicas, mas não intoxicam o ser humano porque teriam que ser consumidas em quantidades muito grandes. Por exemplo, muitos alimentos têm amido, mas o amido é uma alta concentração de açúcar, no fundo, está bem? Então, as pessoas dizem, amido, deve ser amido de milho, ou amido de tapioca, ou amido não sei o quê. Mas tudo que tem amido são altas concentrações, doses carregadas de açúcar. Então, os cereais não é uma boa opção, por muito que sejam integrais, sem açúcar ou light, não é? Como muitas marcas prometem, mas depois estão carregados de açúcar. Queres cereal de verdade? Ou compras o cereal em grão e cozes e fazes umas papas, por exemplo, para quem come aveia, papas de aveia com o grão integral, ou então compras o que seria o cereal o mais integral possível, com menos etapas ou menos processos de processamento ou refinamento possível. Depois há uma dica muito importante no tema dos açúcares e farinhas, que é o que as pessoas mais consomem. Então, se buscamos uma alternativa saudável, eu sempre tenho uma dica boa para quem compra em hipermercados, ante um adoçante, compra sempre o mais escuro, nunca o mais claro. Pensa, o açúcar branco, ele não é branco na natureza. Ele vem do açúcar da cana e é super castanho escuro, melaço. Então, ele passa por uma máquina, fica mais branco. Passa outra vez pela máquina, fica mais branco. Passa outra vez pela máquina, mais branco. Até que temos uns cristais fininhos, super doces, refinados e brancos, cristalinos. E isso acontece também com as farinhas. A farinha integral do centeio, da aveia, do que seja, ela é mais acastanhada, passa pela máquina, fica mais clara. Passa pela máquina, fica mais clara. Ou seja, o refinamento não é mais que introduzir o mesmo alimento pela mesma máquina várias vezes, para moer o mais possível e que renda mais em termos industriais. Então, tanto açúcares como farinhas, quanto mais escuro, melhor. Não olhar o preço, não olhar a marca, senão, olha, preciso de uma farinha, de um açúcar de coco. Então, vais ao supermercado e dizes, ok, este é mais caro, deve ser melhor. É o pensamento das pessoas. Não, vou levar o mais escuro porque se este está muito claro, se calhar já está misturado com açúcar branco ou foi refinado, está bem? Então há muitos tipos, enquanto... Isto poderíamos deixar para outro tema. Exatamente, eu ia dizer, muitos ensinamentos, já passou, estamos mesmo a acabar a nossa hora. Eu já sabia que ia ser assim uma conversa, isto, eu e a Catarina começamos a falar há pouco tempo, mas nós já sabemos que somos as duas muito faladoras e, portanto... E eu estava aqui toda expectante que ela pudesse dar estas dicas maravilhosas realmente, mas temos muito mais para conversar e já combinamos não sei quantas mais conversas. Muito obrigada a todos que nos estiveram a seguir, um bom confinamento, seja lá em casa, no trabalho, onde tiverem que estar, e até amanhã, à próxima conversa. Muito obrigada, Catarina, pela entrevista e por todos esses ensinamentos que nos trouxeste. Eu depois vou deixar também aqui o contacto para as pessoas poderem seguir-te e, quem sabe, inscreverem-se até nos teus workshops, que agora estão a decorrer online. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada eu.